Olha com quem eu estou hoje, se não é Bianca Latigê, diretamente de Madrid, para conversar comigo hoje aqui no Brasil. E a gente vai contar um pouco da nossa história. Muita gente me pergunta como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente é sócia, como é que a gente administra essa questão da distância. E tá aí, hoje a gente vai falar muito disso. Bia, conta para todo mundo como foi que a gente se conheceu. Tá, a gente se conheceu em 2006 na L'Oréal. A L'Oréal foi meu primeiro trabalho, eu entrei lá de estagiária. E enfim, em 2006 entra Renata Berchior, a nova trainee no departamento de luz, que era o departamento de luz que a gente trabalhava na L'Oréal. Então, ó, tem quase 20 anos essa história, hein, gente? Muito tempo. E foi muito natural, assim, a nossa amizade. A gente, no começo, a gente trabalhava em marcas diferentes e logo depois, acho que uns 6 meses depois, a Renata começou a trabalhar no mesmo grupo de marcas que eu trabalhava. Então, a gente era par e sentava uma do lado da outra. E, enfim, essa afinidade surgiu. Eu acho que a gente descobriu essa sinergia de trabalho, né? E, assim, eu acho que é um ponto importante pra gente falar aqui, né? Que eu acredito que a nossa sociedade é tão boa porque ela começou com a gente entendendo que a gente trabalhava muito bem juntas e que a gente tinha uma complementariedade muito boa no trabalho, né? A gente reconhecia valor na outra, nas coisas que a gente não tem. E a gente tem um processo de tomada de decisão parecido, a gente tem valores parecidos. Então, antes da gente virar sócia, a gente já tinha testado que a gente trabalhava muito bem juntas, né? Então, não foi o contrário. A gente não era super amiga e resolveu criar um negócio. E, eventualmente, o que a gente vê é que, nesses casos, a chance de dar errado é grande, né? Assim, acho que o nosso sucesso se deve, o sucesso que eu falo da nossa sociedade, da nossa parceria, que aí já vão, assim, 13 anos sendo sócias, é porque a gente realmente descobriu que a gente trabalhava muito bem juntas antes até de virar amiga, né? Antes até de amizades, não o contrário. E de lá, né, da L'Oréal, assim, como... Vamos contar para todo mundo como foi esse processo, essa transição de mercado de trabalho para empreender. Eu acho que a gente, quando trabalhava juntas, a gente já trocava muita ideia de negócios, assim. Do meu lado, eu estudei administração e sempre fui apaixonada, assim, pelo negócio em si. Eu sempre pensei em gerenciar uma empresa, eu li os livros, assim, Jack Welch da GE, queria trabalhar na GE, achava tudo máximo. E a Renata também tinha essa vontade, a gente discutia muito no trabalho. Acho que a gente passou por todas as ideias antes de abrir o nosso primeiro negócio. Mas a gente teve, né, coragem. A Renata já tinha saído da L'Oréal, conta um pouco, Rê, como foi a sua... Então, acho que a gente realmente começou lá na L'Oréal, juntas, falando e pensando em várias ideias. Quando eu saí da L'Oréal, eu fui morar fora e eu morei no Vale do Silício durante 1 ano e meio. E nesse meu período fora, eu acho que eu fui mordida, assim, por esse... assim, eu falar mordida, né? Eu fui pescada, assim, por esse ar do empreendedorismo que tinha naquela época no Vale do Silício, né? Os Estados Unidos têm essa veia empreendedora muito forte. Eu via que era um lugar propício para a criação de negócios, pessoas pensando em coisas novas. E eu voltei para o Brasil, depois desse período fora, muito certa de que eu queria empreender. Eu, assim, tomei coragem, né? Respirei esse ar do empreendedorismo e falei, putz, eu vou voltar para o Brasil e eu não quero mais voltar para o mercado de trabalho, eu quero empreender, fazer meu próprio negócio. Foi aí que eu chamei a Bianca. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma sócia, eu quero muito uma sócia. Bia, vamos comigo pensar numa coisa juntas, né? E ela ainda estava até na L'Oréal na época. E depois de 9 anos que eu fiquei na L'Oréal, quando a Renata fez esse convite, eu falei assim, vou pedir demissão, sair e fui para São Paulo. Porque eu já estava aqui em São Paulo, eu tinha saído dos Estados Unidos, voltado dos Estados Unidos, vim para São Paulo, e ela largou Rio, profissão, tudo, e veio para cá. E muita gente não sabe, a gente teve um negócio anterior ao Joy Club e o Day Club, que foi o meu espelho. A gente, enfim, muita experiência naquele momento no setor de beleza. No mundo dos cosméticos. E era um momento que estava começando a internet, então a gente já teve um e-commerce antes. A gente viu que tinha essa oportunidade
de e-commerce nesse mercado de beleza, e a gente criou o Meu Espelho, que fazia uma curadoria das marcas que a gente gostava de cosméticos. E foi assim, foi a nossa primeira experiência empreendendo, assim, duas meninas, a gente tinha 20 e poucos anos. Nem 30 anos a gente tinha. E assim, eu acho que quando a gente decidiu empreender, né, por a gente estar no mercado de beleza, a gente gostar do mercado de beleza, foi muito natural a gente escolher um negócio nesse setor, né? Um setor também, né, muito promissor no Brasil, né, que sempre cresce, né? E por isso a gente começou empreendendo nesse mercado de beleza, enfim, e a gente está nesse mercado até hoje. O que você diria para um empreendedor que está começando esse processo agora de empreender no Brasil? Qual seria a sua principal dica? Resiliência. E eu acho que assim, meu principal conselho para uma pessoa que resolve empreender hoje no Brasil, eu acho que é fazer, sabe? Eu acho que a gente, enfim, principalmente eu que tive esse background de administração, você aprende a fazer o business plan, a apresentação, tudo maravilhoso. Mas assim, no final das contas, o Excel aceita tudo. Tudo, assim, é tudo lindo, maravilhoso. Mas o fazer, você tirar isso do papel e colocar, você vai ver que, assim, que é muito diferente do que você planejou no dia a dia. Então... e tem um imponderável, né? Eu acho que realmente, quando a gente está lá planejando e a gente foi a gente planejou muito, a gente fez business plan para os nossos negócios, a gente foi muito diligente, mas tiveram várias coisas que a gente não planejou nesse meio do caminho. Então, assim, tem que ter realmente resiliência para aguentar os ups and downs. A gente tem essa frase que empreender é uma roda gigante. Às vezes você acha que vai dominar o mundo, que está no caminho certo, que está tudo maravilhoso, e às vezes você fala, vou quebrar, deu tudo errado, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Tem esse balanço, né, na vida do empreendedor. Então, estar confortável com isso, né? Eu acho que também tem uma característica, né, do empreendedor, ter um certo apetite para risco, né? Porque essa estabilidade, até financeira, né, emocional, ela é muito mais comprometida, né, quando você empreende, né? E eu acho que é sim uma decisão difícil, né? Quando você está numa empresa que você tem salário, e aí você vai ter que quebrar o cofrinho, colocar num outro negócio, você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, assim, eu acho que quando você realiza, quando você faz isso, assim, eu aconselharia assim, começar pequeno. Acho que a gente também, já tendo vários negócios, a gente já fez negócio que a gente investiu pra caramba, abriu nosso cofre, o meu, da Renata, de todo mundo. E assim, é muito mais leve, né, quando você consegue começar pequeno. Para testar, né? Ver assim... se tem mercado. Que eu acho que reflete muito também essa nossa história do The Club, que a gente também pode contar um pouco como é que ele surgiu. E é mais leve empreender quando você minimiza o risco em termos de investimento. Sim. E o que você acha, fora a resiliência, né, de características em mim que você enxerga como complementares e que faz dessa nossa parceria uma boa parceria? Tá. E depois eu vou falar o que eu acho. Eu acho que realmente a gente é muito complementar. Eu acho que a Renata traz sempre assim, muito otimismo. Vai dar certo, Bianca, vamos fazer. Acredita em mim, vai dar certo. E eu acho que assim, só essa energia que você coloca de que vai dar certo, eu acho que assim, movimenta, sabe? Cósmico, alguma coisa. E me leva junto, assim, eu acho que me impulsiona, de certa forma, sabe? Então esse positivismo, essa vontade de fazer. E eu acho que é uma pessoa que também está sempre atenta, sabe? Às oportunidades e ideias fora da caixa, sabe? Não é uma pessoa que está sempre pensando reto, sabe? Se desvia para chegar no mesmo lugar e chega. E eu acho que isso é muito bom, assim, da gente. E eu acho que o que é muito bom da nossa sociedade, né? A gente está falando aqui sobre tomada de decisão, né? Quando você tem um sócio, é muito bom você encontrar nele um ponto de escuta, até para você mesmo, né? Não só escuta, né?
do que ele acha, mas poder esse diálogo acontecer e a gente poder entender e pensar juntos numa coisa que é nossa, né? Eu falo que é quase um filho, né? De você poder pensar nisso. E realmente eu acho que a gente é muito unida, né? No sentido de que a gente olha para o nosso negócio com esse olhar de criadoras daquilo que eu acho que nenhuma outra pessoa nesse universo vai ter, né? Como a gente tem para o nosso negócio. E agora falando um pouco sobre a transição do primeiro negócio. E só para falar sobre o nosso primeiro negócio, né? O que ele não foi exatamente o que a gente pensou, né? Então eu quero falar também sobre fracassos, né? Eu nem considero esse primeiro negócio um negócio fracassado, né? Porque eu acho que a gente fez desse limão uma limonada. Mas realmente ele não foi o que a gente pensou, né, Bianca? Eu acho que o nosso primeiro negócio reflete justamente a roda gigante. A gente saiu da L'Oréal, começou esse negócio, a gente chegou num momento que o Brasil estava muito em alta, né? Tinha sido depois de 2008, o mundo estava quebrado e o Brasil era a bola da vez, quando saiu, né, a matéria do New York Times. E a gente chegou aqui em São Paulo, duas meninas do Rio, e um monte de investidores foram atrás da gente. Assim, era muito natural, um monte de gente querendo investir na gente. A gente, enfim, trabalhava no marketing, não tinha ideia do que era uma apresentação para um investidor. E a gente viu que fazia sentido para ser grande. Captar investimento. O e-commerce naquela época era diferente. Era uma época que tinha Netshoes, Beleza na Web estava surgindo. A Sephora tinha comprado a Saks, que era um outro e-commerce de cosméticos. Enfim, estava começando essa história do e-commerce e era um momento, enfim, que as linhas do e-commerce eram diferentes. O investimento, você investia muito em publicidade, tinha o peso do estoque também. E a gente estava lá em cima, porque estava todo mundo procurando a gente. E finalmente a gente pôde escolher o nosso parceiro, foi um parceiro muito importante, que foi o Grupo Abril. Então o Grupo Abril fez uma proposta para a gente ficou um ano negociando, que é um tempo longo, um monte de gente envolvida, advogado, reunião de uma semana para assinar o contrato, enfim, a gente aprendeu muito também com isso. E fechamos o negócio e Abril a gente fez um plano de 5 anos. E a gente, assim, nessa época, a gente não tinha nem 30 anos, a gente tinha acabado de fazer 30 anos, 30, né? E a gente tinha vendido a empresa para o Grupo Abril, né? Que, assim, foi uma super conquista, né? Pra gente, meninas ainda, nosso primeiro negócio. E a gente fechar essa sociedade com um grupo tão importante. E a ideia do grupo, na época, era justamente digitalizar os negócios, né? Eles que eram especializados em mídia impressa, entrarem para esse mundo online. Mas isso era tudo desejo, o que de fato não aconteceu, né? Acho que depois que o fundador morreu, as outras pessoas mudaram, né, de vontade, enfim, assim, tinham outros planos para Abril e a gente acabou, né, assim, o que a gente desenhou lá juntos nessa sociedade não se concretizou. Tinha uma única cláusula que podia dar errado. Se o Grupo Abril fosse declarar-se falência, alguma coisa assim, levava a gente junto. E a gente achava que isso era impossível de acontecer, mas foi justamente o que aconteceu. O Grupo Abril mandou embora todo mundo e a gente acabou tendo que renegociar os nossos termos com a Abril até que a gente recuperou a empresa. E a gente ficou com uma empresa muito grande, muito inflada, né, que a gente estava plugado na estrutura da Abril. A gente se viu com essa empresa sozinhas outra vez, com outra estrutura de gastos. E isso já era o quê? 2013. E aí o Brasil já estava em outro momento. Assim, o Brasil já estava, de novo, tinha mudado e estava em declínio. Assim. E a gente teve que tomar uma decisão que foi muito dura pra gente, porque a gente tinha desenhado esse negócio, a gente chegou lá no alto da roda gigante e a gente estava se vendo lá embaixo. E foi uma decisão que eu acho que pra gente foi dura pelo lado afetivo do negócio, mas também acho que foi muito smart do nosso lado, que foi a decisão de encerrar esse negócio. A gente acabou fazendo... Eu acho que a gente soube a hora de parar. Né? A gente foi dolorido, né, esse processo até chegar nessa decisão, mas a gente falou, vamos parar por aqui, porque não foi como a gente esperava. Foi um momento que a gente sabia que a gente tinha caixa, a gente estava saudável, mas que isso ia acabar. Então, assim, você pode... aquele momento que você tem muito amor ao negócio, você toma a decisão de seguir
por amor, mas com risco desse caixa acabar, ou você para ali, né, racionalmente, e você tem um novo cofre para você começar um novo negócio. Eu acho. Então, por isso até nem considero, né, assim, por mais que não tenha sido, né, o que a gente planejou quando a gente abriu, né, essa empresa, foi muito importante, né, porque a gente aprendeu muito nesse nosso primeiro negócio, né, e eu acho que ele realmente mostrou pra gente que empreender era muito isso mesmo, né, assim, é muito imponderável tudo. E eu acho que ainda assim, a gente decidiu continuar empreendendo e seguir juntas, e foi aí que a gente criou o Dry Club, né? Eu acho que ainda nesse mercado de beleza a gente via várias oportunidades, e uma delas era trazer esse modelo de negócio tão forte lá fora, dos salões especializados em escova, em serviços fast beauty, né? Então, a gente viu esse modelo nos Estados Unidos, né? Nosso benchmark era uma cadeia muito grande americana, e que a gente decidiu trazer esse conceito, inaugurar esse conceito aqui no Brasil, trazendo o Dry Club, né, Bia? Pois é. E foi um negócio muito, eu acho que também desafiador pra gente, porque por mais que a gente estivesse nesse mercado de beleza, a gente também não tinha experiência né, em salão de beleza. E a gente abriu um mercado, era uma categoria que não existia ainda no Brasil. Então era um modelo de negócio completamente diferente dos salões de beleza também que tinham aqui. A gente, né, trouxe um modelo de negócio novo para cá. E a gente também fez, no começo dessa história, acho que também foi muito, a gente fez o nosso business plan, a gente fez a nossa marca, a gente tinha esse caixa guardado para investir nesse novo negócio, fez a primeira loja no Itaim, que foi linda, treinamento, acho que a gente conseguiu criar uma marca importante, que a gente ficou feliz. Sim. E assim, de novo, né, o imponderável apareceu no Dry Club também, né? Então, assim, eu estou assim, batendo nessa tecla, né, porque a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, né, o quão inesperado são as coisas, né, e que não estava nesse business plan que a gente criou, que foi a pandemia, né. E a pandemia foi cruel para o setor de beleza, né? Pensa que é um salão de beleza que precisa da presença, né? Então é um mercado presencial, um mercado não essencial, né? Porque a gente oferecia serviços de beleza, né? Então ninguém estava saindo, não eram serviços essenciais para a vida, né? Para a saúde e para as pessoas naquele momento de pandemia. Além disso, o setor de cabeleireiros, de salões de cabeleireiro, tiveram que ser fechados, e assim, foi uma das últimas categorias que puderam reabrir. Então, a gente se viu com lojas fechadas e com caixa no começo para 3 meses que aguentava. A gente achava no começo, né, que a pandemia ia rapidamente se resolver em 3 meses, e no final de 1 ano, né, a gente já estava vendo que não tinha nem prognóstico para aquilo acabar, né? E eu acho que essa foi muito duro, né, essa passagem na nossa história de empreendedora, né? Essa pandemia com o Dry Club. E a gente se viu ali tendo que tomar uma decisão, né? E o que eu acho também é que ser empreendedor é ter um pouco esse jogo de cintura de falar, putz, essa rota que eu estava traçando, que parecia ser a minha rota, não vai dar mais. O que eu faço? E eu poder ter esse desvio de rota rápido, né? A ponto de você conseguir pivotar o seu negócio. E eu acho que isso a gente teve sucesso quando a gente percebeu que não dava mais e precisamos de outra fonte de receita, né? Já que com os serviços que a gente tinha no Dry Club não tínhamos mais, né? E eu acho que, assim, falando um pouco ainda desse momento da pandemia, a nossa relação também com os nossos funcionários na época, assim, diferente de um salão de beleza normal no Brasil, que os funcionários são MEIs, e você tem, eles são independentes, né, todos eram CLT, e a gente tinha, né, não só a responsabilidade como empregador, mas também um vínculo, né? com essas pessoas. E uma responsabilidade, né, Exato. com essas pessoas, né? E eu lembro que, assim, não era nem só a parte
financeira, mas tinha muita demanda deles nessa parte emocional, assim. Eu lembro que a Renata tinha acabado de ter a Maria, eu estava já morando fora, estava em Madrid, e eu me programava para toda semana ligar para todos eles, eram mais de 20 pessoas. E eu ligava justamente para dizer que ia ficar tudo bem, que a gente ia continuar pagando, eles não sabia como, mas que a gente ia pagar. E para conversar um pouco, porque estava todo mundo em casa, assustado com tudo que estava acontecendo. Né? E a gente tinha eu acho que a gente se sentiu um pouco no dever de dar esse suporte para eles, né? Mas uma decisão muito difícil para a gente, eu acho que na nossa história empreendedora, foi decidir fechar uma das nossas unidades. E isso implicava a demissão de todos os funcionários dessa unidade, né? E realmente encerrar o negócio daquela unidade ali, né? E isso tomou muito... foi muito intenso pra gente, né? É uma decisão que foi muito impactante porque mexia na vida, né, de todo mundo ali que estava trabalhando naquele lugar. Mas eu acho que nessa hora, a gente pensou, putz, é melhor a gente fazer isso, fechar essa unidade, demitir essas pessoas, pagando todas as verbas rescisórias, enquanto a gente pode até fazer isso, né, do que realmente manter esse negócio e a gente quebrar logo ali e aí realmente ser uma desgraça para todo mundo. Eu acho que a gente se preocupou em fazer isso de uma forma correta, falando assim, ó, depois a gente vai organizar a contratação de vocês de novo, né? Enfim, a gente pensar nesse futuro juntos, era uma questão realmente de deixar a empresa sadia. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? Sim. A gente, assim, grande parte dos nossos profissionais que foram mandados embora até naquela unidade, quando a gente decidiu lá fechar o Dry Club do Itaim, hoje estão com a gente nessa unidade da Oscar Freire, né? E a gente remanejou eles, outros estão trabalhando com a gente na loja. Houve essa parceria entre empregador e empregado, né, de uma forma que a gente conseguiu manter a nossa relação, mesmo depois de uma demissão. Exato. Né? Porque eu acho que a gente trouxe eles também para entender essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão que tinha a ver com a saúde do negócio. Porque se a gente quebrasse, né, de vez, aí que a gente nunca ia poder fazer isso. Então, eu acho que foi muito difícil, né, mas muito importante a gente ter essa clareza de comunicação empregador e empregado. Sim, né? Sim. E eu acho que, assim, a pandemia, eu acho que para muita gente que empreende, ela teve o outro lado da moeda também, né? Isso. E eu acho que no nosso caso foi muito forte, porque foi quando a gente decidiu abrir o The Club. Sim. Né? Então, assim, por um lado, a gente tinha uma estratégia lá com o Dry Club de crescer, abrir franquias, ser um negócio grande. A gente estava se vendo justamente no movimento contrário, fechando uma loja, né, sem caixa nenhum. E a gente pensou, como a gente vai trazer caixa para a nossa empresa? Né? A pandemia tinha acabado, mas assim, não é que estivesse tendo eventos todos os dias, as pessoas se maquiando, indo, né, saindo de casa. Também não estava indo nesse momento. E o governo chegou e falou assim, não tem mais nenhum benefício, não tem mais nenhuma ajuda. A gente precisava realmente, a gente já tinha recorrido a quem a gente podia para ajudar e a gente precisou trazer caixa. Eu acho que é muito importante, né, para o empreendedor perceber a hora de pivotar o negócio. Né? Então, eu acho que na pandemia a gente teve que perceber, né, rapidamente que a gente tinha que mudar a rota, né, uma vez que a gente não tinha mais receita que a gente tinha anteriormente, né, porque a gente só trabalhava com prestação de serviço. Eu acho que a gente percebeu que a gente precisava pivotar o nosso negócio e ter um produto. Né? Então, eu acho que isso foi uma decisão acertada nossa. E por isso a gente começou a fazer colaborações com marcas de moda para ter produtos de moda. É importante aqui falar que a gente nunca tinha trabalhado com moda, né? Assim, nem eu, nem Bianca tivemos qualquer conexão profissional com moda, a não ser o nosso amor pela moda como consumidora, né? No assunto, eu acho que realmente moda e beleza caminham aí muito juntas, né? E a gente
que trabalhou em grandes marcas de moda na área de beleza, né? Por exemplo, eu trabalhei com Yves Saint Laurent na marca, no cosmético, né? Então, assim, realmente reforça que essas duas categorias andam juntas. Mas eu acho que a gente ter percebido, né, Bi, que era importante pivotar o nosso negócio e pensar outras fontes de receita, porque o que que existia lá atrás não estava dando mais certo, foi muito importante na criação do The Club, né? Sim. E eu acho que o The Club tem algumas coisas que foram muito boas assim, pra gente. Por exemplo, a gente não tinha caixa para investir como a gente tinha investido nos outros 2 negócios. A gente, pelo contrário, a gente estava precisando de caixa. E né? a gente estava vindo, inclusive, endividada. A gente estava endividada, no negativo, É. começando um novo negócio. Então, assim, a gente sabia que era produto. E a gente tinha essa afinidade com o tema moda, a gente tinha amigas, né, que tinham marcas, que a gente começou a fazer essas colaborações. A gente já tinha testado a afinidade da nossa cliente com o mercado de moda, né, porque no Dry Club de vez em quando a gente fazia eventos com marcas, enfim, a gente sabia que tinha afinidade. E a gente, quando a gente decidiu que a gente ia para esse caminho de produto, e-commerce, então juntou com a nossa experiência, né, com a nossa expertise que a gente teve de e-commerce lá atrás, e eu acho que a nossa vontade assim, de seguir empreendendo, a gente sentou e montou um negócio com R$0. A Renata falou assim, não, tô aqui no Brasil, já estava em Madrid, eu tô aqui no Brasil, vou fazer as fotos, eu fotografo, eu envio os produtos, e eu sentei e resolvi fazer um site. Né? Não tenho nenhuma relação com TI, mas virei a TI da nossa empresa e fiz um site. Então, assim foi investimento zero. A gente começou assim, zero. E o negócio começou, ele saiu assim, da nossa cabeça, eu acho que nem chegou a passar muito pelo papel. Assim. Não, assim, ao contrário dos outros negócios que a gente teve, né, anteriormente, em que a gente fez um business plan, que a gente construiu hipóteses, cenários pessimistas, otimistas, assim, esse nosso último negócio, ele nasceu da necessidade, né? Então, ele realmente nasceu para a gente tentar se resolver, né? A gente tentar não quebrar, eu acho, assim, e ele realmente nasceu de forma contrária de todos os outros 2 negócios anteriores, mas ele nasceu também com essa beleza, né, da sobrevivência um pouco, né? A gente quer fazer dar certo, a gente está pensando aqui, vamos tentar fazer disso uma nova história. E eu acho que a gente tinha um asset do Dry Club que a gente acho que não esperava que seria tão sinérgico, que eram as nossas clientes, né? De fato, as nossas clientes que consumiam o serviço do Dry Club foram as primeiras que apoiaram a gente com o The Club. Elas migraram do salão pro negócio da moda, assim. Sim. E eu acho que isso assim, foi o que ajudou muito a gente a engrenar. E assim, hoje em dia é um negócio que a gente tem maior demanda de tempo, né? Eu acho que até uma dúvida que as pessoas têm é como a gente leva negócios tão diferentes, né? O Dry Club na área da beleza e o The Club na moda. Você quer falar? E assim, fazendo em resumo, né, de tudo isso que aconteceu, hoje o The Club, em termos de receita, né, assim, é muito mais importante que o próprio Dry Club, né? E também a gente teve que pivotar um pouco as nossas atenções, né? A gente teve que escolher o nosso foco, o que também foi difícil para a gente, né? Porque quando a gente abriu o Dry Club, a gente tinha aberto um negócio para fazer dele uma rede, né? Assim, para fazer dele franqueável, para fazer dele um negócio maior do que só uma loja como a gente tem hoje, né? Mas quando a gente viu o potencial do The Club, né, a história que estava se formando ao redor dele, né, e a escalabilidade do The Club por ele ter um percentual online muito forte, a gente viu que a gente também tinha que escolher, né, eu acho que também essa percepção de você escolher onde você doa mais o seu tempo, né?
E aí, realmente, a gente teve que tomar essa decisão. E a gente até também recombinou um pouco o nosso tempo, né, na Sim. sociedade, né? A gente teve essa conversa, né, de falar, putz, uma segura mais um negócio, a outra segura mais o outro. E a gente teve que fazer essa divisão, né? Sim. E eu acho que até uma coisa muito boa na nossa sociedade é que, como ela tem muito diálogo, como ela tem muita fala, né, a gente está o tempo todo se reorganizando, né? Porque, assim, os negócios são dinâmicos, né? Eles se movimentam o tempo todo. Eu falo que empresas são quase que seres vivos, né? Elas estão lá mudando, crescendo, sabe, evoluindo, indo para um lado, indo para o outro. E a gente também tem que fazer essas mudanças, seja na estrutura societária, seja nos caminhos que a gente vai tomando o tempo todo, né? E eu acho que foi assim ao longo desses 13 anos aí de sociedade, né? Mas eu queria trazer também uma história aqui da nossa sociedade que muita gente fica curiosa, que é como que a gente consegue trabalhar à distância. Muito antes da pandemia, muito antes do trabalho à distância ser legitimado, eu e Bianca já trabalhamos à distância. A gente lançou. Eu acho que, falando um pouco sobre vida pessoal, né, também o inesperado aí, né, quando a Bianca veio para São Paulo, né, ela era casada, nesse meio tempo ela se separou, né, e depois casou de novo com um espanhol, que levou ela para a Espanha, que levou ela de mim, e que durante um tempo, né, quando houve essa constatação de que ela ia mesmo para morar, né, a gente se perguntou, e a nossa sociedade? O que a gente faz com a nossa sociedade, né? Sim, mas eu acho que nosso vínculo de trabalho, né, além da amizade, obviamente, e assim, a nossa sociedade provada, ela era tão importante assim pra gente, tão forte, né? Eu acho que deve ser difícil encontrar um parceiro, a gente teve essa sorte, mas era tão importante que ela ia além, né, da distância física, né? Da distância de 2 continentes. Comecei indo para Miami, que era relativamente mais próximo, assim, e a vida também foi ganhando complexidade, a vida pessoal, né? Uma com 4 filhos, eu com 3 filhos. Mas eu acho que a gente sempre teve a certeza de que essa sociedade era uma sociedade que funcionava e que a gente ia conseguir levar, enfim. Hoje em dia, obviamente, está legitimado o trabalho à distância, mas no começo, realmente, as pessoas perguntavam, mas como é que você consegue trabalhar daí com um negócio no Brasil? Não, eu acho que quando você foi, né, e eu fiquei, a gente falou, vamos testar, né, assim, vamos ver como é que a gente vai, assim, né, isso é bom para as duas, né, e como, assim, tem um canal de diálogo muito aberto, né, a gente falou, putz, vamos ver no que dá isso, se a gente consegue, né, e a gente está conseguindo desde então, né, e é claro, assim, tem a distância física, né, às vezes a gente se ressente, né, de não estar próxima uma da outra, mas a compensação da gente estar junta é tão maior do que isso, né, e eu acho que a gente também se sente tão acompanhada emocionalmente, né, que isso é uma questão hoje em dia mínima, né, pra gente. Mas, de novo, isso é a nossa relação e é uma relação que a gente tem muito diálogo, né? Tem muito teste aí, enfim, e é uma coisa muito viva ainda, né? Então, acho que valeu a pena. Falando um pouco sobre como a gente leva a questão da maternidade e do trabalho, né? Eu tenho 4 filhos, Bianca tem 3 filhos, juntas temos famílias enormes, somos muitos, e como a gente concilia trabalho e maternidade é uma dúvida, é uma questão que me perguntam muito. Vou falar do meu lado, né? Assim, eu tenho o trabalho como um campo muito importante da minha vida. Então, nunca existiu a possibilidade na minha cabeça de eu não trabalhar, de eu não produzir, de eu não fazer, né? Então, eu nunca me imaginei, quando os meus filhos nasceram, de interromper a minha carreira profissional, por conta da importância do trabalho na minha vida, né? E eu imagino que a Bianca seja a mesma coisa, a gente divide muito
dessa paixão, né, por fazer, pelo trabalho. Eu acho que, por um lado, empreender tem a beleza, né, de você conseguir gerenciar o seu tempo, né, que quando você tem muitos filhos acaba sendo muito bom, né, porque você realmente consegue gerenciar ali o tempo que você consegue administrar as coisas da casa, mas ao mesmo tempo, né, Bianca, fala do mito do gerenciamento de tempo. Acho que um grande mito do empreendedorismo é a liberdade de tempo. Obviamente que você tem a sua vantagem de você administrar o seu tempo, né? Então, assim, é isso, você não precisa pedir para nenhum chefe para levar filho no médico, você não tem nenhum constrangimento de não participar de uma reunião porque aconteceu alguma coisa pessoal. Você gerencia o seu tempo. Mas, por outro lado, o seu tempo está muito tomado pela sua vontade de fazer dar certo o seu negócio. Então, você não chega às 6 e cai a caneta. Não existe cair a caneta. Você está sempre pensando naquilo. Eu acho que a diferença é que você está sempre conectado, mesmo quando você não precisa de estar conectado, fora do horário comercial. Né? Então, eu acho que a gente tem muitas ideias no final de semana, e a gente se fala no final de semana, a gente trabalha no final de semana, sabe? A gente... eu posso buscar meu filho na escola, mas assim, eu tô indo buscar ele na escola já pensando no que vai acontecer, sabe? Pensando nessa ideia, nessa implementação de um projeto, enfim. Eu acho que é um tempo sempre conectado. Sempre. Né? Então, assim, esses momentos de desconexão no empreendedor, eu acho que é muito menor, né? Exato. Não tem as férias de 30 dias que você está completamente desconectado. Né? Você está sempre pensando nisso. E falando um pouco sobre essa parte de conciliar a maternidade e a vida profissional. O que você dá de dicas nesse tema? O que você acha, Bianca, que você aprendeu como mãe e profissional que hoje você acha que é importante dividir para conciliar carreira e maternidade? Eu acho que a gente tem que ter muita compaixão com a gente mesmo, porque assim é muito difícil dividir esse tempo, e eu acho que mulher e mãe tem muita culpa, né? A culpa materna, assim, ou porque você não deu atenção, não conseguiu na apresentação do filho, porque não levou no médico, porque aconteceu alguma coisa. Você carrega isso, né? Porque você está trabalhando. E aí, se você se dedica ao filho, você está com a culpa porque você não estava trabalhando, não fez alguma coisa. Então, acho que às vezes a gente tem que se perdoar, assim, e conseguir se entregar ao que a gente acredita que seja melhor naquele momento. Então, assim, se é o seu filho que está precisando de você naquele momento, você vai se entregar para o seu filho. E se for o trabalho, você vai se entregar ao trabalho. O seu filho vai entender que é importante para você, e eu acho que isso vai fluir melhor para todo mundo, assim, sabe? E eu acho também que nessa questão de conciliar carreira e maternidade, né, profissão e o exercício de ser mãe, é muito também você saber eleger o tempo para cada coisa, né? Realmente você entender que às vezes quando o filho está com problema, né, você vai lá e se dedica a ele. Às vezes quando a empresa tem um problema sério, você saber pivotar e dar atenção. É claro que vai falhar em algum ponto, essa conta falha, né? Assim, não tem essa simetria toda. Às vezes um tá precisando mais, ou tá precisando, né, menos, e aí a gente vai tentando, né, ver o que precisa. Às vezes a gente tá assim super atarefada porque tá no lançamento de uma marca, ou, sabe, numa viagem na época, né, dos showrooms, que a gente fica enlouquecida. E tentar se organizar, né, dessas formas, vendo quem precisa mais, né? E deslocando. Eu falo que o tempo, hoje em dia, é o meu bem mais precioso, né? Porque realmente eu tenho escassez de tempo, né? Tempo para mim, tempo para meu marido, tempo para meus 4 filhos, e para a administração das 2 empresas, né? Que são negócios muito diferentes entre si. Então eu tenho que ser muito cirúrgica, né? No meu tempo, decidindo o que eu vou fazer com ele, né? Então, também eu acho que a maturidade trouxe muito esse não constrangimento de dizer não,
entendeu? Porque eu posso falar para as pessoas, mas que não funciona para mim, sabe? E me dedicar às coisas que eu acho mais importantes, sabe? De realmente fazer o que eu acredito que é importante naquele momento, né? E também de não se cobrar dar conta de tudo, né? Escolher suas batalhas, né? O que é mais importante e tentar entregar por aí. Bi, vamos dividir aqui algumas dicas assim e processos que a gente usa hoje na nossa vida para contar como a gente tem ideias, como a gente pensa um pouco fora da caixa, sobre esse processo que a gente usa na nossa sociedade? Vamos. Bem, uma coisa que eu acho importante, né, para quem tem negócio, às vezes sair do negócio. Quando você está imersa no dia a dia operacional da empresa, e o que a gente fala de apagando incêndio, toda hora resolvendo o problema, a gente começa a não ver o negócio do lado de fora. E a gente começa só a ver o mínimo, aquela coisa do dia a dia. A gente perde o olhar da grandeza do negócio, do que ele pode ser. Então, a gente instituiu que a gente faz 2 viagens por ano, nós duas, para pensar sobre o nosso negócio fora do dia a dia do nosso negócio. Eu acho que isso foi uma decisão muito importante que a gente resolveu implementar. Fora que é uma delícia viajar juntas, né? Mas realmente acho que a gente abre a nossa cabeça para novas ideias, para repensar processos, para a gente ver tendências, né? Eu acho que é uma viagem também de pesquisa sobre o que está acontecendo, né? Acho que do lado da Bianca, ela traz muito esse olhar de fora, né? Justamente porque a gente, na moda, está em estações trocadas, ela traz esse olhar do que está acontecendo, o que vai chegar aqui, isso é muito importante para o nosso negócio. Mas esse encontro da gente em algum canto do mundo, mas fora da operação em si, foi muito importante para a gente ter esse frescor e esse outro olhar para o nosso negócio. Isso, eu acho que é o que traz vida para o negócio, né? As nossas viagens, assim, a gente já foi para vários lugares, a gente já foi até para a China, no nosso primeiro negócio. E eu acho que é de uma riqueza tão grande, né, que realmente a gente começa a pensar o negócio sobre um novo olhar, né? Sobre um novo prisma, assim, né? Acho que muitas ideias surgem aí dessa vivência fora, enfim, eu acho que é uma boa implementar isso na rotina de um empreendedor. Eu acho que, assim, é uma outra coisa sobre empreender, né? Um outro mito, assim, porque quando você está numa empresa, se quebra seu computador, você liga pro cara do TI, né? O cara do TI vai lá e arruma seu computador. Quando você tem a sua própria empresa e quebra o computador ou de algum funcionário, quem conserta, né? Então, dependendo da empresa tem até um TI, né? Mas na nossa não, é uma empresa né? que está começando, pequena. E então, eu acho que quando você está começando um negócio, assim, é difícil você cobrir todas as áreas. E você tem que ser muito hands-on, assim, resolver e saber um pouco de tudo. Então, realmente você é muito dragado, é muito fácil você ser dragado pelo dia a dia, pelo operacional, assim, né, pelas coisas pequenas. E você tem essa coisa um pouco glamourizada do empreendedor de que é o CEO quase, sabe? Que você vai tomar todas as decisões estratégicas agora e tal. E muitas vezes você tá lá arrumando a máquina de café, sabe? Então, assim, realmente essa história das nossas viagens tiram a gente desse dia a dia, que às vezes você fica lá muito dragado, e coloca a gente com uma visão mais macro, mais estratégica. A gente para, a gente pensa, sabe? Delira. E agora que você falou sobre isso, eu me lembrei muito de uma questão que pra gente tem sido um aprendizado. Como delegar? Eu acho que eu e Bianca, a gente começou o nosso negócio muito controladora, né? Assim, a gente é muito crítica com o resultado final, com a qualidade, muito preocupada com isso. E a gente confia muito uma na outra, né? Mas à medida que você vai crescendo, você precisa de mais gente, né? Então você precisa confiar e você precisa delegar. E esse é o processo de crescimento. Acho que quando a gente entendeu isso, que a gente tinha que deixar mais e também permitir o erro,
né? De uma forma que ele seja aceitável e não o final do mundo, porque eu acho que delegar é aceitar que erros podem acontecer, né? Mas também tá ok com isso, né? Porque também é um processo de aprendizado do funcionário, né? De chegar lá, enfim. E eu acho que essa nossa cabeça mudou. Sim. O que você pensa sobre isso? Não, e eu acho que, assim, apesar de a gente ser muito complementar, a gente também tem coisas muito parecidas. E o controle é uma característica de nós duas, assim. Então, assim, foi muito difícil pra gente soltar, assim. Era muito mais fácil pra gente fazer, e também nós duas somos muito executoras. Então, a gente tá sempre fazendo. Mas, realmente, assim, pra crescer, a gente precisou delegar, precisou ter gente e tá em paz com isso, de que não vai sair exatamente como a gente pensou, e às vezes você tem boas surpresas com isso, né? Às vezes sai muito melhor. Sai muito melhor do que a gente imaginaria. Exato. E falando um pouco sobre algumas coisas que a gente faz, que eu acho que talvez seria, que eu acho que é legal compartilhar aqui. A gente instituiu um caderninho de coisas para a gente se lembrar que deram certo, que não deram certo, né? Eu falo que são os aprendizados da sociedade, né? Que a gente coloca lá para a gente nunca esquecer, né? Então, eu acho que a gente sempre faz essa autoanálise, né? Essa análise, né? Do que deu certo e do que não deu, né? Enfim, em situações importantes, né? Durante os nossos negócios, né? Eu acho que a gente sofria muito com as nossas decisões equivocadas. Então, assim, isso serve de aprendizado, a gente anota isso, né, para a próxima vez. E outra, é importante você também anotar por que você tomou aquela decisão naquele momento, porque é muito fácil você se sentir mal por ter tomado uma decisão, mas naquele contexto, de repente, fazia sentido. Quando você está em outro contexto, você fala assim, putz, mandei não mal. fez sentido. Não, e quando você tem toda a informação do que aconteceu, Exato. parecia, assim, você já tem a informação de que foi uma decisão errada. Naquele momento, a gente não tinha essa informação quando a gente tomou a decisão, né? Então, a gente tá sempre se lembrando disso também. Né? E uma lembrando a outra também, né? Pô, lembra por que a gente tomou essa decisão? Exato. Né? E realmente entender e também ter mais compaixão com os nossos erros, né? E com os erros também dos nossos funcionários, né? De quando a gente de quando a gente delega. Eu acho que é um pouco ainda nesse tema. O que você acha que foi o grande sucesso da gente? O grande sucesso da gente? Eu acho que foi construir nossa sociedade. Sim. Acho que foi o nosso encontro. Não, acho que a gente, enfim, acho que a gente teve essa sorte de ter se conhecido trabalhando, mas eu acho que a amizade que permeia a nossa sociedade também faz com que a gente tenha muita compaixão, né, uma com a outra. O fato da gente ter muitos filhos, né, da gente, enfim, de eu estar em outro país, a Renata está aqui. Então, assim, eu tenho compaixão que eu sei que ela precisa aparecer várias vezes né, presencialmente quando eu não posso estar. Eu acho que também ela tem, quando são 2 da manhã lá em Madrid e tá rolando uma reunião, eu já tô morta, sabe? Então, eu acho que assim, a gente entende muito as outras. Eu acho que as nossas horas de FaceTime, elas têm muito sobre o negócio. Muitas vezes a gente não consegue nem falar da nossa vida pessoal, mas também tem isso. Às vezes a gente chora no telefone, né? A gente faz quase uma terapia, ri. Então tem de tudo, assim, nas nossas 2.300 horas juntas no telefone. E eu acho que uma sociedade, para ser boa, ela precisa ser testada antes, né, de virar sociedade, né? Eu adoro essa expressão horas voo, né? Para você se formar como piloto, né, você tem que ter horas voo. E significa que é importante você ter horas com aquela pessoa que você planeja virar sócio, ter uma sociedade, em que você consiga entender como ela se comporta em vários tipos de situação, né? Então, como ela se comporta
com dinheiro, o que ela pensa sobre viagem, o que ela pensa sobre maternidade, como é que ela trata os funcionários, o que ela quer para o futuro, entendeu? Eu acho que você precisa compreender um pouco os valores, né? E ter um tempo aí de estrada que você possa saber um pouco como é que essa pessoa é em vários tipos, né, de situações mesmo da vida, né? Que você realmente já tem uma trajetória antes de virar sócio, né? Então, acho que realmente as pessoas se confundem, acham que ser amigo já é um bom indício para ter uma sociedade de sucesso. E às vezes não, entendeu? A amizade e a sociedade, enfim, são coisas diferentes, né? A sociedade envolve trabalho, envolve dinheiro, envolve uma visão parecida de negócio, de plano de futuro. E a amizade, às vezes, pode ser uma coisa muito leve, solta, gostosa, mas que não tem nada disso, né? Não tem nenhuma pressão que uma sociedade que o trabalho tem. Então, realmente são duas coisas muito, muito distintas. E agora eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a Habla, né? Sim. Que é o nosso novo desafio. Eu acho que realmente a gente busca, né? Tá sempre nessa busca de coisas novas, de perceber o mercado, de olhar oportunidades. E eu acho que a Habla realmente foi uma oportunidade que a gente sentiu, né, no nosso negócio. A gente, como multimarca, percebe a importância de ter uma marca própria e agora nasce a Habla. Conta. A Habla é nossa nova empreitada, nossa marca própria. A gente também, eu acho que a gente esperou para lançar essa marca. A gente tinha que estruturar o negócio, né, em si. A gente começou com e-commerce, abriu nossa primeira loja no Shopping Guatemi, que era uma pop-up, abriu depois na Gabriel a nossa loja atual, esperou 1 ano de loja para a gente se sentir segura, assim, conhecer a nossa cliente, conhecer a forma dela consumir. E entender realmente, né, o que essa marca poderia trazer para o mercado, né? Sim. Sim, eu acho que essa marca, né, ela une muito a nossa visão de moda, de design, de arte, esses dois mundos que a gente vive, né? Eu lá na Espanha, a Renata aqui, o nosso olhar e essa troca que a gente tem, né? E essa fala que a gente traz. E que agora a gente vai traduzir, né, nas peças de Habla. A Habla é uma marca de moda, né, de roupa, acessório, sapato. Esse nome, né, do falar em espanhol, né, fala sobre a nossa relação, sobre a nossa conexão, Brasil, Espanha na Europa, essa visão, né, dessa mulher moderna, cosmopolita, que trabalha, que é um pouco o que a gente é e o que a gente sente falta pra gente, como a gente gosta de se vestir, né, e tem todo esse olhar que a gente compartilha. E a nossa nova empreitada. O que a gente pode esperar para a Habla? Nossa, eu acho que vai ser divertido, né? Mais um negócio, assim, foge muito da estrutura dos nossos negócios atuais. Obviamente, o Dry Club não tem nada a ver. O The Club é uma multimarca, então assim, a gente compra o produto no atacado, pronto, e a gente está entrando num outro mundo, um mundo de produção, pesquisa de tecido, né, de produto, desenvolvimento. E é mais um negócio para a gente administrar. Acho que a gente realmente gosta de empreender. E eu acho que a gente também criou a Habla para que ela possa ter um caminho próprio, né, Bianca? Assim, eu acho que a gente, nessa história empreendedora, a gente viu que as coisas mudam muito, né? Então, de novo, assim, empresas são seres vivos, eles vão mudando, né? E eu acho que a gente criou uma marca, a gente quer criar essa marca para que ela tenha liberdade de crescer, independentemente até do The Club, que ela possa ser uma marca aqui do Brasil, de repente da Espanha, Europa, que ela possa estar em outros lugares, né? Que ela possa contemplar outras categorias, enfim, a gente está deixando também, né? Sentindo, né? E indo passo a passo construindo essa marca.
E está sendo uma delícia Sim, estamos animados. Essa trajetória. Agora, eu brinco aqui que na nossa divisão de tarefas, eu falo que a Bianca é a CFO. Né? Que ela controla o dinheiro, ela é controller, ela que lida, né, com essa parte financeira do nosso business. E eu acho que realmente é uma das nossas separações Sim. aí. Como você lida com a instabilidade financeira de empreender? Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, empreendendo, é que eu lembro que na L'Oréal a gente analisava muito o P&L, né, o DRE do nosso negócio, da nossa marca e tal. Então era lindo, você via lá que estava dando lucro, isso maravilhoso. E assim, eu acho que nos nossos negócios, graças a Deus, também tem isso. Mas para mim, o mais importante assim, que eu aprendi é o fluxo de caixa. Então, controlar o fluxo de caixa é o que me dá um pouco de segurança, sabe? Você saber que você tem não só contas a pagar, mas você também tem as contas a receber. Então, quando você entende que o mecanismo não você andar com a contabilidade e ver que você está dando lucro no final, mas sim que você tem dinheiro no banco, dinheiro a receber, eu acho que isso te dá um certo alento, né? Porque, assim, é instável, a gente trabalha num negócio que tem sazonalidade, então você tem meses muito bons, mas você tem os outros meses que não. Obviamente, você tem que fazer uma programação para isso, né? Eu acho que isso, enfim, é uma coisa já claro para todo mundo, mas eu acho que o fluxo de caixa foi, para mim, um aprendizado que eu tomei para todos os nossos negócios e o que ter essa visão do futuro, tá sempre olhando para frente, te dá essa tranquilidade que seu negócio está indo bem. E eu acho, assim, falando sobre a complementariedade, né, da gente, né, nos nossos negócios, e assim, eu enxergo muito valor em ter uma parceira que tenha, que assuma, né, lados que não são claramente os meus lados, né, de potência, com a confiança que eu tenho nela, entendeu? Então, para mim, é muito tranquilo, é muito bom essa divisão e foi natural, né? Eu acho que a gente nunca sentou para conversar, para se dividir, assim, cada uma vai realmente assumindo, né, o que é melhor e a outra está confiando nas decisões, né? Eu acho que é claro que a gente se consulta, né? Porque se consultar é importante até para se ouvir, se perguntar, ter o diálogo, repensar. Mas assim, no macro, a gente está muito em paz, assim, com o que a outra decide nos campos que sabe que são dela, né? De potência dela. Então, assim, eu pouco me meto, sabe? A não ser quando realmente a gente precisa, e que é uma opinião da outra, mas a gente acaba que deixa a outra levar, né? Enfim, e isso é muito bom, né? A gente se sentir acompanhada, né? E eu vejo pessoas que não têm sociedade, né? Que gerenciam negócios, têm talvez essa solidão, né? Na tomada de decisão que felizmente a gente não tem. E eu acho que para fechar o podcast, depois que a gente contou Diablo, contou nossa trajetória inteira, a gente pode falar um pouco como é que a gente mantém a nossa paixão pelo nosso trabalho, pelos nossos negócios, né? Do meu lado, eu acho que a paixão se mantém porque eu acho que a gente está sempre criando, né? Eu acho que a gente nunca vê o nosso negócio como tá feito, tá estável, tá dando certo e deixa ele lá, sabe? Acho que nenhuma das duas tem esse perfil de deixar quieto, acomodado, sabe? Ainda que esteja dando certo, eu acho que a gente está sempre pensando em como é que a gente pode evoluir, né? Realmente como sendo os negócios seres vivos, né? E que acompanham o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que isso mantém essa paixão e mantém ele crescendo, a criatividade, e acho que a gente está sempre em busca de novos projetos, a gente está sempre fazendo novas coisas, a gente está sempre com esse olhar atento. Porque eu acho que a gente teve realmente também exemplos de grandes empresas que não souberam se reinventar, né? E que viram que os mercados que elas dominavam até então acabaram, né? Enfim, você era de mídia impressa se você só tinha revistas. Hoje em dia as pessoas não consomem mais revistas. Se você não fez esse movimento de mudar o seu negócio, né, você já não existe mais, né? A gente viu isso acontecendo,
né? Com algumas empresas que a gente tinha proximidade. E isso, então, eu acho muito importante para manter a paixão e manter realmente ele relevante ao longo do tempo, né? Ter esse olhar atento ao que está acontecendo no mundo. E você? Sim. Eu acho que, para mim, empreender acho que é uma coisa que é muito forte, assim. Eu acho que, como eu falei, vem desde de jovem, assim, na minha história, de ter escolhido fazer administração. Assim, me completa, assim, sabe? Ver a empresa crescendo, ver os funcionários. Eu fico muito feliz quando eu vejo as mudanças dos nossos funcionários, sabe? Quando a gente tem funcionários que estão com a gente há muito tempo e o crescimento deles, sabe? Isso, para mim, assim, é muito gratificante. Toda vez que eu chego aqui, sabe? Vejo a equipe, vejo a empresa, tudo que a gente fez. Não sei, eu acho que eu sou apaixonada pelo empreender, assim, e eu acho que isso é o que me move, porque realmente te demanda um tempo muito grande, assim, mentalmente, empreender. Mas eu acho que quando você está feliz, você está fazendo o que você gosta, assim, eu acho que isso te ajuda a seguir olhando para frente, pensando em outras coisas. Eu acho que isso é uma dinâmica que a gente tem muito forte, que a gente está sempre, né, a gente está montando uma marca, a gente já está falando de onde que ela pode estar, sabe? 1000 ideias, estamos sempre pensando para frente. Então, acho que é isso. E para mim, assim, a maior satisfação assim de empreender é acreditar que eu estou gerando valor para o mundo, né? Eu sempre penso nisso. O que o meu negócio traz de benefício para o meu cliente, assim? Que valor ele gera, né? E se ele não existisse no mundo, o mundo ia ser pior, assim, a vida dessa cliente ia ser pior. E eu acho que os nossos negócios conseguem gerar esse valor para os clientes, valor percebido. Poxa, eu gosto, eu sou bem atendida aqui, eu gosto desse serviço que esses funcionários me prestam, sabe? Eu gosto do que essa empresa oferece, né? Eu gosto da curadoria que facilita a minha vida, que deixa o meu tempo mais organizado, que me completa aqui. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que pensar muito em que valor ele pode gerar para o cliente dele e que benefício, né, que você pode entregar para o seu cliente. Então, assim, acho que a grande preocupação, e no meu caso é a minha grande satisfação de ver que os meus negócios geram esse valor para os clientes que a gente tem, né? Então, obrigada, muitas graças, Tica. Graças, Guapa. Então tá. Beijo, tchau.